Oi, tudo bem? Queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em passabilidade? Não? Vou te explicar um pouco, mas antes eu vou me descrever. Sou uma mulher negra, estou com cabelo liso abaixo do ombro, solto, estou usando batom vermelho, um fone de ouvido branco, uma camiseta bege. Atrás de mim tem um armário branco e um cartaz com a logo do Olhar Cotidiano. A questão da passabilidade, ela é muito abordada no movimento negro e também pela comunidade LGBTQIA+. Significa que uma pessoa pode ser considerada como parte de um grupo ou de uma categoria identitária diferente da sua. Ela se passa por uma pessoa que ela não é. Ou ela é colocada como uma pessoa que ela não é também. Isso é muito complicado e, em relação à deficiência, acontece muito. Algumas pessoas com deficiência, elas são ainda mais invisibilizadas ou sofrem mais capacitismo também, porque elas não têm uma deficiência tão aparente. As pessoas com baixa visão, que têm um resíduo visual, né? E muitas vezes, quando elas não estão de bengala, elas são colocadas como pessoas sem deficiência, porque às vezes o olho não evidencia tanto que ela é uma pessoa com deficiência visual. Se uma pessoa olha sem prestar muita atenção para mim e eu estou sem bengala, ela não vai saber logo de cara que eu tenho baixa visão. Já aconteceu algumas vezes das pessoas perceberem depois. E acontece também às vezes com quem tem deficiência física e não usa cadeira de rodas, por exemplo, porque a pessoa já vai olhar e não vai saber exatamente que a pessoa tem uma deficiência física, ou as pessoas autistas também, enfim. Isso é muito complicado porque existem dois tipos de situações que eu quero exemplificar aqui. Aquelas que as pessoas acabam falando assim: ai, que bom, né? Você nem parece que é uma pessoa com deficiência. Gente, o que tem eu ser uma pessoa com deficiência? Sabe? Não, isso não é um problema, isso não é algo que eu precise superar para ser uma pessoa melhor. Ou então, algumas pessoas com deficiência que são menos aparentes também, né? Que incomodam menos aos olhos, elas acabam sendo escolhidas em detrimento de outras, porque às vezes as adaptações que teriam que ser feitas vão ser menores, as empresas excluem muitas pessoas com deficiências diversas por causa dessa questão de ter que adaptar mais ou menos, então assim, é muito complicado. Ou escolhem, né, quando a gente pensa em publicidade, deficiências que saltam menos aos olhos ou que são mais aceitáveis. Isso é um absurdo. A questão da passabilidade, ela tem que ser superada, porque assim, diversidade é você considerar todos os corpos, gente, independente se for a mais aparente, menos aparente, isso não importa. E já aconteceu comigo o seguinte: eu fui usar bengala depois dos 18 anos, já contei isso pra vocês, e muitas vezes, quando eu não tinha, né, um domínio de lida com a minha deficiência, ou não me sentia tão confortável, enfim, eu acabava querendo esconder a minha deficiência. Então, não usava bengala, passava uns apertos. Já aconteceu muito assim, às vezes por descuido, né? De chegar num lugar que eu conheço, quando eu tava na faculdade, por exemplo, e aí chegar sem bengala. Ir até o elevador. Só que aí dentro do elevador eu precisava de ajuda para apertar o botão, se o elevador estivesse muito cheio, por exemplo. Que lá era touch, era mais complicado também. E aí eu
pedir ajuda, né, pra pessoa apertar pra mim, e ela ficava assim, ai, minha filha. Fazia aquela cara que eu nem via, mas eu tenho certeza que ela fazia, tipo, aperta você, larga de ser folgada. Por quê? Porque eu tava sem bengala, porque ela bateu o olho rapidamente em mim, não percebeu que eu tinha deficiência visual e ficou se questionando. Ou estar em uma fila com alguém que eu conhecia, a pessoa falar, não, fica aqui na frente, porque fica mais tranquilo pra você e tal. E as pessoas da fila ficarem se perguntando por que eu estava furando fila na frente delas, sendo que eu não estava de bengala, por exemplo. Ou, mais ainda, credencial de carro. Acontece muito. A gente tem, né, aqui em casa, credencial para poder estacionar em vaga para pessoa com deficiência. E aí, uma vez eu estava com a minha mãe e ela pôs a credencial e aí eu desci sem bengala. E o cara que estava lá na rua falou, tipo assim, uai, mas vaga para deficiente. Só que eu sou pessoa com deficiência. Então, essa questão da passabilidade, ela precisa ser mais posta em pauta para a gente entender que a gente vive numa sociedade diversa, né? Eu acho que as pessoas precisam também entender melhor os tipos de deficiência, conviver com outras pessoas com deficiência, porque quanto mais você convive, menos você estranha, né? Já parou para pensar nisso? Então, chamar pessoas com deficiência para o convívio, se abrir, produzir conteúdos para pessoas com deficiência, porque aí elas vão passar a te seguir e você vai ver que, olha só o tanto de gente diversa que eu tô fazendo com que o meu conteúdo chegue. Isso é conhecimento também, né? Então é isso. Vamos pensar mais. Quem quiser mais trocar ideia, chama que a gente conversa. Um beijo.